Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Estamos começando mais um quadro Memória Positiva. Aqui na Rádio Aranança, um quadro que vai ao ar todos os sábados, às 2h20 da tarde, em que a gente pega histórias, né, das pessoas, história de luta e história de sucesso também. Hoje, meu convidado é o Dr. José Luiz Alves Filho. Pode ser que essa entrevista soe até como familiar, mas é porque Deus deu a honra dele me ter como genro. Ele tem alegria muito grande por isso, viu, gente? Fala não, Zé. Você não tem direito de falar. Então, Zé Luiz está aqui hoje. Zé, te agradecer primeiramente. A gente sabe o quanto você é reservado na sua vida, em tudo. Mas a sua presença aqui hoje é justamente para a gente abordar assuntos dessa sua vida, dessa sua vinda para Capelinha, onde você constituiu uma família maravilhosa, mas que você vem também de uma família muito bacana, muito conceituada, da cidade de Mariana. Eu queria começar pela sua infância, Zé. Como é que foi sua infância? Bom, boa tarde, Jailson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente dizer a você o seguinte, que essa questão de sogro e genro, né, é uma honra muito grande tê-lo como meu genro, né, e você sabe o respeito que eu tenho por você. E pelo seguinte, eu comento com todas as pessoas, aquelas pessoas que sabem criar os netos da gente sempre têm admiração da gente, né? Então eu tenho um respeito, um carinho muito grande por você, porque realmente você é um pai de família que até hoje, quer dizer, o defeito que você tem é ser cruzeirense, isso aí não tem jeito, né? Mas o resto, eu não achei defeito em você, não. Obrigado, com certeza Zé. que não. Obrigado. Mas, ô Jailson, a minha vida, né? A minha vida foi uma vida muito sofrida, Jailson, né? Porque eu nasci em um lugarejo chamado Bandeiras, município de Ouro Preto, onde mal passava um carro. Se viesse 2 carros, não passavam. Né? E ali papai criou a nossa família. Né? Eu me lembro perfeitamente, mamãe uma guerreira, papai também um guerreiro, porque papai nada tinha, coitado. Papai colocou lá um botequinho, eu nem sei como, eu tinha vontade de saber, quer dizer, nós nos esquecemos de perguntar para papai como que ele chegou a morar em Bandeira depois que ele se casou com a mamãe. Mas o certo é que ele se estabeleceu lá um botequinho lá de, no máximo, uns 20 metros quadrados, e enquanto ele estava cuidando de outras coisas para pegar o sustento, mamãe fazia as vezes dele, eu me lembro como se fosse hoje, tinha um depósito de carvão, né? E onde tinha um caixote muito grande horizontal, e esse caixote era um caixote que tinha a finalidade de medir o carvão. O carvão vinha no lombo do burro, nos balaios grandes, jogava ali dentro, depois ia ensacando, mas o carvão baixando, então sabia-se realmente quantos metros de carvão estava indo. E eu me lembro como se fosse hoje mamãe conferindo, né, aquele caminhão que estava carregando ali. Mamãe chegava em casa, Jailson, você não via a cor do rosto de mamãe, só via só a cor branca dos olhos, né? Chegava toda coberta de pó. Então, ou seja, meus pais sofreram muito. Eu vim de uma família muito difícil, muito pobre, com muita dificuldade para viver, né? Mas graças a Deus papai conseguiu nos criar. E eu vim de Bandeira, saí de Bandeira das Dores, minha irmã e eu, nós temos uma recordação maior. Quantos irmãos são, Zé Luiz? Nós somos 9 irmãos, hoje nós somos 8, o Rogério faleceu há anos, o Rogério faleceu, hoje nós somos 8, entendeu? E mudamos para Mariana, eu vim para Mariana. Você foi para Mariana com quantos anos? 9 anos. 9 anos. 9 anos. E você começou a trabalhar mesmo, ajudando seu pai e sua mãe, com quantos anos? Já isso precisar, assim, não sei, mas papai, o filho para papai não passava dos 8 anos sem começar a trabalhar, não. As meninas até que não, né? Papai foi um homem que teve 3º ano de grupo, papai sempre foi um homem muito elegante, muito cortês, tá? Papai sempre protegeu, sempre teve uma tendência a proteger muito as mulheres.
Mas os homens não, dava 8 anos, tinham que trabalhar. Podia fazer qualquer coisa, ou lavar batata, ou tirar a cebola podre do meio das ãs, qualquer coisa tinha que trabalhar, não podia ficar à toa, não. Entendeu? Aí você saiu de lá de Bandeiras, mas foi só você e a das Dores? E seu pai continuou ou saiu todo mundo? Não, de Bandeiras saiu, das Dores saiu Aloísio, Vicente e Fátima e Sônia. Seus pais ficaram lá? Não, como assim? Seus pais continuaram no povoado ou você saiu? Não, nós viemos, papai veio para Mariana. E quando chegou em Mariana, ele comprou um outro comercinho do meu tio e ali se estabeleceu. Hoje é isso interessante, a gente tem coisas que não saem da lembrança da gente. A gente era tão bobo, era tão da roça, entendeu? Uma coisa interessante, que o dia que papai foi comprar esse comérciozinho do meu tio lá, tio segundo, tio primeiro de papai, tio Agostinho, ele tinha lá umas 4 ou 5 meninas, já eu só de eu ver as meninas moças, eu comecei a chorar. Engraçado, vergonha que a gente Com tinha. vergonha? Vergonha. Porque você saía da roça e tinha aquela diferença com a cidade naquela época, né? Você não conhecia. Eu era matuto mesmo, eu era roceiro mesmo, né? Entendeu? Então, quando eu me dei diante da cidade, que Mariana já era cidade, e de um pessoal assim, de um nível melhor do que o meu, eu coloquei a boca no mundo a chorar. Papai me perguntou, meu filho, por que você chorou? Nada não, porque estavam lá as meninas. Vergonha. Lá. Vergonha. Né? Aí seu pai com esse outro comércio, você ajudava seu pai nesse comércio? Ali o comércio começou, papai, um tio meu, que é o Antônio, de quem eu não gosto de falar, não gosto dele, e eu, depois o Rogério, aí foi o Vicente, né? O Aloísio trabalhou pouco lá, que o Aloísio já foi direto lá para a parte da mineração, né? Se dedicou mais à mineração, e depois o Luiz Carlos trabalhou com o papai mais tempo, né? E acabou herdando o comércio do papai, quer dizer, nessa época, papai já tinha um comércio muito ativo, sabe? Papai já tinha um comércio muito ativo, papai sempre foi muito esperto. E era gêneros alimentícios, né? Era gêneros alimentícios, né? Era uma mercearia muito bem montada, papai tinha muito cliente, papai era muito esperto, sabe, Jailson? Muito esperto, né? E eu não sei se seria também essa tendência que ele tinha, ou se era Deus que ajudava papai, porque papai era um homem de um coração que pouco comum, sabe? Era caridoso? Jailson, papai, no nosso bairro, as pessoas que eram clientes de papai, eu daria permissão a qualquer pessoa, tem muitos ainda que estão vivos, entendeu? Eu daria permissão a qualquer pessoa chegar e perguntar se papai deixou alguma família passar fome. Papai nunca deixou uma família passar fome. Nunca deixou uma família passar fome. A gente passava 1 mês, 2, 3 sem pagar. Se fosse por malandragem era uma coisa. Agora, se o indivíduo estivesse desempregado ou questão de doença, o arroz com feijão, o macarrão, o pedaço de tocinha, o querosene estava na casa dele, não faltava. Né? Então, por isso que eu acho que papai foi muito feliz, sabe? Papai foi um homem muito feliz, né? E sempre tendo, mamãe também dava muito incentivo para ele, mamãe por ter vindo também de uma família muito pobre, a família de mamãe era mais pobre que a família de papai, porque mamãe não chegou a conhecer nem o pai dela, né? A minha avó criou uma família sozinha, né? Então, mamãe também sempre presente ali com o papai, dando ajuda, ela sabia, né, de onde eles vieram, então ela tinha consciência de que tinha que chegar junto, aquelas pessoas tinham que ser ajudadas. Zé, e esse período aí você estudava em Mariana, chegou o período de estudar e estudava em Mariana, mas continuava sempre ajudando. O Jailson, lá em casa era assim, né? No grupo não. A gente trabalhava no armazém ali, limpando um trem, fazendo qualquer atividade, a turma não podia ficar. Quando eu fui para o ginásio, eu vou fazer ginásio científico assim, porque hoje eu não entendo muito bem, né, como é. Mudou muito, né? Mudou muito, né? Como se dá o nome das várias etapas da área de ensino. Né? Então, quando eu fui fazer o ginásio, eu estudava à noite, então eu estava trabalhando de dia.
Depois eu fui fazer o científico à noite, trabalhava de dia também. E o ginásio, né, trabalhava de dia, estudava à noite. Quando eu fui começar a fazer o científico também à noite. Quando eu entrei para a faculdade, o que eu fazia? Eu trabalhava durante a noite na mineração, né, a maioria das vezes, ou então, durante o dia eu dava 1 ou 2 viagens de caminhão. Quando? Você chegou a ser motorista de caminhão? 7 anos eu trabalhei com caminhão. Porque papai falava o seguinte, né, Zé? Papai falava assim, meu filho, eu não posso só estudar não, tem que estudar e trabalhar. 7 anos eu trabalhei com caminhão. Quando eu não trabalhava puxando a bauxita para a Alcan, que era a empresa canadense de alumínio, né, eu estava lá trabalhando na Minas del Rey, na Samarco, né, no minério, entendeu? Então não tinha jeito, a gente trabalhava, aí tinha que trabalhar. Devia ser muito pesado, né? Era pesado, mas é uma coisa engraçada, sabe? É uma coisa que eu falo até hoje. O serviço de caminhoneiro é gostoso de se fazer, entendeu? É interessante, né? E a gente acaba criando boas amizades ali, né? Mas tinha que fazer, né, Jailson? Tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar, não podia. Não deixava de ser um trabalho de risco, né, Zé? Porque caminhão pesado, né? Jailson, a gente via muita coisa, sabe? A gente via muita cena assim que... Nunca se acidentou? Eu não, graças a Deus não. Graças a Deus não. A única coisa que aconteceu comigo durante esse período todo, por incrível que pareça, entendeu? Durante esses 7 anos, eu tive que trocar pneu de caminhão 2 vezes, entendeu? Nada Olha mais. só. Né? Aí você conciliava esse trabalho de caminhoneiro com a faculdade. Como você decidiu fazer farmácia? Olha, para ser franco com você, é uma pergunta aí, uma boa pergunta. Não sei por que farmácia, sabe? Porque se eu tivesse optado pela opção, fizesse a opção pela vida religiosa, eu diria a você que era a influência de mamãe, que mamãe sempre quis ter um filho padre e não teve, né? Mas farmácia não sei porquê, não entendo porquê. Talvez seja porque o Vanderlei, que era muito amigo nosso lá em Mariana, acabou fazendo farmácia, então uma pessoa Pegou com quem eu tinha muito contato, mas contra a nossa família não, sabe? Zé, você citou num ponto aí de sua mãe ser muito religiosa. Voltando um pouquinho, você chegou a estudar no seminário, não é? Ela que te colocou? Era um sonho dela? Era um sonho dela, fui obrigado, né, Jair? A hora que eu vi, mamãe já tinha feito, papai não tinha condições de pagar também, né? E eu saí do grupo e mamãe conseguiu com o Padre Maia lá uma bolsa para ir para o Caraça, e me mandaram para o Caraça. Eu poderia ter estudado em Mariana, mas Mariana não encontrou a bolsa, né? Não tinha um ensino assim gratuito para mim, então eu fui para o Caraça. E no Caraça, Jair, eu sofri demais. Sofri demais. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 anos no Caraça. Né? E naquela época o Caraça não tinha férias de 30 dias, não. Entendeu? Não tinha férias de 30 dias. Então, você sofria, quando você fala sofria, você sofria com a distância da família, não podia estar vendo sempre. Não. E também, quer dizer, o Caraça, diante de tudo que eu passei no Caraça, o Caraça foi um dos melhores aprendizados que eu tive na vida. O Caraça me ensinou muita coisa. Disciplina? Hein? Disciplina também? Disciplina, né? A própria língua portuguesa, a própria língua portuguesa, né? Que a gente tinha que aprender português e religião. E a disciplina era muito pesada, os padres eram muito rigorosos, então aquilo acabou, quer dizer, eu acabei crescendo com aquele intuito de responsabilidade, aquele senso de responsabilidade das coisas na hora certa, aquilo que podia e não podia fazer. Zé Luiz, gente, não marca com ele 8 horas, não, que 8 para ele é 15 para 8, não é 8 e 15 não. É verdade, chego sempre antes. Se ele fala assim, nós vamos sair de viagem 8 horas, 15 para 8, ele tá buzinando lá, não adianta esperar ele 8 e 15. Não, eu chego sempre antes. Isso é uma herança disso, desse rigor que você passou? Eu acredito que seja, porque papai
o papai, a gente não tinha aquele negócio de horário, que chegava, batia na porta do quarto, a gente tinha que pular da cama, né? Mas o horário mesmo, que essa noção de cumprimento de horário, eu acho que eu aprendi no Caraça. No Caraça era tudo na hora certa, né? E tinha que fazer. Se não fizesse, era uma série de problemas pra gente, né? Naquele tempo era muito comum isso, né, Zé? As pessoas estudarem nos seminários. Eu tive muitos amigos que passaram pelo seminário, porque era um ensino de muita qualidade, né? Demais. E hoje ainda, mas antigamente era uma coisa, era referência, né? Hoje os padres, eles eram, entendeu? Eles eram muito rigorosos, né? Então, a disciplina era disciplina mesmo, Jailson. Era uma coisa interessante, contar para você um detalhe. Quando a gente saía do café da manhã, né, tinha aquele corredor enorme do Caraça, entendeu? Você olhava lá para cima, você via o indivíduo passando o sapato na calça, na panturrilha ali, mas na calça, entendeu? Passava um, passava outro, você podia olhar que tinha um regente, tinha um fiscal, que a gente chamava de regente no seminário, lá na frente, conferindo os pés, entendeu? Aquele indivíduo que tivesse com o sapato sujo, entendeu? Ele não tinha direito a recreio, não. Terminava o horário de almoço, entendeu? Ele tinha qualquer tarefa a fazer, não podia brincar, não. Então, quer dizer, são coisas que acabaram ficando gravadas na mente da gente, né? Acabaram ficando gravadas na mente da gente. Mas... Aí chegou um ponto que você pegou, desistiu e resolveu sair para estudar fora. A minha saída foi uma coisa interessante demais, sabe? E eu não entendi, né? Na realidade, eles me convidaram para sair porque eu fui lá para a rouparia procurar um pijama, que o meu pijama tinha rasgado, e o padre entendeu. Agora veja bem, entendeu? O padre entendeu que eu estava ali fora de hora, que eu não podia estar ali, né? Naquele momento. E eu acabei saindo, né, e cheguei em casa, fui aqui, chororô, mamãe chorando demais, e eu chorando também, porque eu não queria mais, e mamãe chorando, que ela pensou que ia ter um filho padre, né? Mas não fui eu, sabe? E mesmo pelo seguinte, Deus sabe o que faz, né? Aconteceu isso, eu saí, eu realmente não queria ser padre, né? Não queria ser padre. Não tinha vocação, né? Não tinha, não. Mas e esse período de faculdade, foi um período assim, foi na faculdade de Ouro Preto, né? Foi. E como é que foi esse tempo de universitário? O meu tempo universitário também, já foi o que eu estou dizendo para vocês, isso tudo girou em torno de uma luta muito grande, porque eu tinha que dividir o meu trabalho com a faculdade, né? E também o que acontece? Acontecia o seguinte, eu não tinha aquela regalia que a maioria dos universitários tinham, porque eu não tinha dinheiro, né, Jair? Não tinha dinheiro, entendeu? Eu vivia do almoço e da janta, né? Eu chegava lá e não tinha dinheiro para fazer nada. E a maioria daquelas pessoas tinha uma mesada, né? Agora você vai me perguntar assim, mas seu pai não te dava dinheiro? Não, papai era difícil para soltar dinheiro para a gente. Mas se quantas gerações houver, eu quero meu pai. Do jeito que ele me ensinou, foi a coisa mais correta que ele fez, entendeu? Foi me criar do jeito que fosse. Me criou com pouco dinheiro, né? Mas a gente sofria demais, porque era uma época assim que a gente precisava ter um trocadinho, às vezes não tinha. Mas aquilo para o futuro da gente é bom demais. Você sabe disso, né, gente? Você passou por isso, você sabe disso, né? Então, foi uma época de poucas conquistas, de poucas mordomias, mas que aquilo ali trouxe um benefício enorme para mim. Papai foi um dos homens, foi o homem mais inteligente que eu já conheci até hoje, foi meu pai, sabe? Meu pai e minha mãe. Minha mãe também, ela sempre apoiando o papai, e a mãe, aquele negócio, às vezes passando a mão aqui, passando a mão, dando um ajeitozinho ali, porque o coração de mãe realmente é diferente, né? Mas ela não poupava, não. Ela não poupava, não. Ela sabia que eu estava passando por aquilo, mas ela também via que aquilo era necessário.
Mas o tempo de escola é um tempo gostoso, sabe? É um tempo gostoso. Tanto que quando a gente termina o curso, né, a gente tem vontade de voltar. Entendeu? Se for para a gente voltar, foi um período gostoso, um período bom, de bons amigos, né? De, às vezes, muita descontração, às vezes, muita bagunça, aquela descontração, aquela turma sadia, né? Pessoas boas. Então, deixou saudade. E Sabe? moradia lá em Ouro Preto? Você morava igual ainda hoje? Tem muitas repúblicas. Chegou a morar em república ou era indo e voltando? Olha, aí vem a questão econômica novamente, entendeu? Eu dividia um quarto pequenininho com um tal de Neuci. O Neuci era um grande amigo meu lá de Uberaba, então a gente dividia um quarto num colchão de solteiro, entendeu? Nós dormíamos num colchão de solteiro. Um colchão para os dois? Um colchão para os dois, né? E final de semana, geralmente, ele ia lá para casa de Mariana. Mas muitas vezes também eu ia e voltava, né? Quando dava para eu ir e voltar, eu ia e voltava. Era o que? Era meia hora de ônibus, né? Ouro Preto e Mariana é muito próximo, né? Meia hora você estava dentro de Mariana, Ouro Preto, ou vice-versa, né? Então, a distância era curta, mas às vezes que eu precisava ficar em Ouro Preto, eu dividia um quarto com ele, um colchão de solteiro para nós dois. É o tal do dormir um para baixo e um para cima, né? Que acontecia muito isso, né? Demais da conta. Eu me recordo quando chegava alguém na casa nossa em Diamantina, os compadres, o pessoal que vinha da zona rural, lá em casa sempre foi muito cheio também, as pessoas vinham, era praticamente uma base para os amigos que vinham da zona rural. Aí tinha isso, aí minha mãe chegava e falava assim: Jair, só fulano de tal vai dormir, um dorme para baixo, outro dorme para cima. E muitas vezes era até divertido. É gostoso, né? Jair. Era muito interessante. É gostoso. Quando eu ia para casa de Tidenguito, em Passagem Mariana, que é próximo ali, né? Passagem Mariana, hoje já está tudo, é uma cidade só, né? Acabou unindo. Mas eu ia para casa do meu tio já sabendo que eu ia dividir um colchão solteiro com meu primo, né? E ia feliz da vida, né? Era tudo feliz da vida. Mas esse período, então, foi um período de muita luta, né? Porque seu pai, ele, por mais que nesse período ele já tinha uma certa condição por causa do comércio, mas ele não dava moleza, ele fazia vocês aprenderem que precisava regrar para poder vencer. Já, isso estudou todo mundo. Todos estudaram. Todos formaram? Todos formaram. Todos formaram, né? As meninas formaram para a área de ensino, normalistas, né? Elas eram professoras. O Aloysio, técnico em mineração, o Vicente, técnico em mineração, Luiz Carlos, não sei qual que é a especificidade, qual que é a formação de Luiz Carlos, não me lembro bem, né? E o Rogério não estudou. O Rogério não estudou, mas era um ótimo profissional, sabia, trabalhava na Vale e, infelizmente, você vê o que a vida, né? Ele trabalhou muito tempo com esses caminhões fora de estrada. Então, 2 meses que ele foi, quando ele foi promovido, que ele só fazia treinamento para esse pessoal, aí a gente não trabalhava mais, só treinava os motoristas para trabalhar com esses caminhões de fora de estrada, né? E 2 meses depois que ele foi promovido, teve uma queda na casa dele, foi fatal. Né? O Rogério não estudou, os outros estudaram. Mas a concepção dos pais, já isso era uma coisa engraçada. A gente estudava porque a gente via os outros estudar e, por intuito, né, aquela influência dos outros estudantes, a gente também está. Mas não queria ficar para trás. Não queria ficar para trás. Mas papai, entendeu? A mentalidade de papai é que a gente tinha que trabalhar. Né? Ele não incomodava muito com o estudo, mamãe já era mais, né? Ele não incomodava. Papai queria que a gente trabalhasse, mas também tudo que a gente precisasse para estudar, ele não fazia, não incentivava não. Mas tudo que precisasse no estudo, papai dava, sabe? Começou a estudar, não tinha problema, né? Os homens, igual eu falei com você, os homens só não podiam só ficar no estudo. As mulheres ficavam só com o estudo, os homens só. E como é que foi essa coisa de ser, quando você formou, Zé, para pegar, porque uma grande dúvida das pessoas quando formam é justamente isso. Formei, tenho meu diploma e agora eu preciso caminhar. Como é que foi isso? O Jair, o final de curso meu foi uma angústia muito grande, porque eu já sabia mais ou menos, né, o que eu
ia encontrar pela frente, né? Eu tinha que trabalhar. E eu também tinha consciência de que eu não era um aluno de ponta. Eu tinha consciência disso, sabe? O meu curso não foi um curso muito bem feito, por quê? Porque eu tinha que me preocupar com o trabalho também, né? Com o trabalho, então, foi um curso assim regular. Mas com tudo isso, veio aquela angústia no final de curso. Eu já sabia que tinha sido aprovado. E quando dava as horas de folga, eu ia para o Hospital de Mariana, onde o Vanderlei, que eu estou falando com você, né, que foi eu acredito que tenha sido a pessoa A inspiração que tenha partido a partir dele. Para ir para o curso de farmácia, deve ter sido o Vanderlei, eu acredito que tenha sido. Então, o Vanderlei tinha um laboratório lá, e toda a folguinha que eu tinha, ia lá dentro do laboratório, eu ajudava nele a fazer uma coisa. Com isso, eu estava aprendendo qualquer coisa ali. Ele me dava acesso, que a família dele teve uma origem, veio de onde nós viemos, entendeu? Daquela região lá. Então, nós éramos muito, o pai dele era muito amigo de papai, e as famílias acabaram ficando amigas, né? Porque era da mesma região. E então, eu ia para lá, e de repente, um dia eu estava conversando com o Djalma, que estava fazendo residência em Mariana. Conversei com o Djalma, falei, Djalma, e aí, Zé Luiz, falou, senhor Djalma, engraçado, né, rapaz? Eu não sei, você já não tem isso mais, você já está fazendo residência aqui, mas eu tenho uma angústia muito grande que eu estou formando e não sei o que eu vou fazer da vida. Não, Zé Luiz, mas aparece alguma coisa. Aí, nesse meio tempo, eu recebi uma proposta de ir para Divinópolis, montar um laboratório lá. Aí eu fui lá, olhei com um colega meu, um tal de Beto, devia chamar Roberto ou Alberto, qualquer coisa, mas eu me lembro como Beto. E o Beto foi me prometendo isso, prometendo aquilo, tal. Eu cheguei e comecei com o pai. Aí meu pai falou assim, meu filho, você conhece bem o Beto? Eu falei, pai, ele é lá na escola ele é meio enrolado. Meu pai falou assim, então, ó, descartado, acabou, não mexe não, mexe com o Beto não, meu filho, vai complicar a sua vida. E a gente era muito obediente, né? Morreu o Beto. Aí eu continuei frequentando lá, e até que um dia o Djalma falou assim, Zé Luiz, eu tenho um colega meu, 2 amigos meus, lá de Capelinha, estou indo para Capelinha, estou precisando de um bioquímico. O Pedro e o Antônio. Aí ele agendou comigo uma conversa minha com o Antônio, a princípio, no São Judas Tadeu. Eu me encontrei com o Antônio lá. Aí do Antônio eu fui falar com o Pedro, né? Aí eles me incentivaram. Expliquei para eles que eu não tinha formado ainda, mas já estava sabendo do meu currículo, como que era, né? Se eu tinha condições ou não de ser graduado. E quando eles falaram comigo, eu já dei a resposta, o Pedro falou assim, não, moço, fala assim, não, você não vai dar resposta aqui agora não, Zé. O Pedro sempre foi muito criterioso nas coisas dele, né? E aí eu falei assim, não, Pedro, mas eu estou precisando trabalhar. Eu falei assim, não, Zé, vamos marcar uma hora para você ir, Capelinha. Zé, você está acostumado aqui, Zé? Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, essa região aqui é uma região boa, Zé. A hora que você cair lá no Vale, o Vale do Jequitinhonha é outra realidade, Zé. Bom, vai dar resposta não. Você vai correr um risco muito grande. Mas então, bom. Aí eu vim aqui, cheguei aqui, conheci Capelinha, com 2 dias eu já tinha decidido a minha vida. Eu falei, não, eu venho para cá. Aí acabei vindo para aqui, né? E montei meu laboratório aqui. E dia 1º de ano de 77, dia 2 de 77, nós estávamos aqui, né? O Pedro já começando a trabalhar aqui, que era filho do Antônio, a Marília, que era enfermeira, e eu, um bioquímico, né? E quando eu falo em Capelinha, Jailson, em termos profissionais, entendeu?
eu gosto sempre de frisar o seguinte: eu devo uma obrigação muito grande ao Pedro Pimenta, né? Porque o Pedro, quando ele veio para aqui, ele já tinha uma bagagem muito boa, né? E ele já tinha feito residência, e eu saindo da faculdade vim para cá. Então, o Pedro já tinha um domínio de laboratório muito grande. Eu não tinha experiência nenhuma, porque eu estava saindo da faculdade, né? Então, o Pedro foi uma pessoa que, como pessoa, aliás, é o seguinte, eu não entendo até hoje. Essas coisas eu sempre costumo dizer o seguinte: eu acho que se você for olhar assim, bem numa parte assim, se você for pensar bem, em tudo que você fizer, você vai encontrar Deus presente em todas as atitudes, né? Por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte: porque o fato de eu ter sido indicado pelo Djalma para me encontrar com o Pedro e o Antônio, nada de anormal. Mas eu não sei até hoje como que eles acreditaram, eles não me conheciam, tá? Eles não sabiam qual era a minha índole, de que família eu vim, como que era meu comportamento, como que foi meu currículo. Quer dizer, o Pedro e a Antônio, eles não sabiam absolutamente nada de mim. A única coisa que o Pedro me falou foi assim: Zé, você vai ter que ir lá para conhecer a cidade é ruim, a cidade é muito ruim, você não vai se adaptar lá, você está acostumado a cidade grande, né? Então, aí eu me pergunto, como que o Pedro confiou no meu trabalho, entendeu? Na minha pessoa, nunca tinha me visto. Nunca tinha me visto e confiou. E a cidade naquela época não tinha quase estrutura nenhuma, né, Zé? Em termos de saúde, principalmente, tudo muito difícil, né? Tudo dependia de fora, né? Ô Jailson, é uma das felicidades que eu tenho, sabe? É um dos prêmios que a vida me deu, né? Foi ter participado dessa ascensão de Capelinha. Capelinha antigamente já tinha nada. Capelinha, as opções de lazer de Capelinha, você tinha o Cascatinha, que tinha umas 4 ou 5 mesas, ali onde é hoje, onde do lado ali na esquina ali, onde era aquela lanchonete do Zezinho, e tinha na Rua das Flores, lá em cima, tinha o Zé Pego, que era uma mesa grandona de madeira, um banco ali, ele sentava para conversar e tomar vinho, lá nem cerveja tinha. Era o lazer que tinha na cidade? Não tinha nada, Jailson, nada. Então, e você chegou a tomar esse choque realmente que Pedro falou, por a cidade não ter estrutura, que as coisas ficavam ruins, se tornavam ruins? Quando você chegou aqui, você vinha de lá de uma região universitária e tal, você chegou a sentir isso? Jailson, por incrível que pareça, não. Não? Não. Parece demagogia, mas e o que você acha que te supriu isso? As amizades que você fez ao chegar? Não, sabe por quê? Eu nunca tinha parado de pensar. Você me fez essa pergunta e de imediato a resposta veio, entendeu? Porque o meio onde eu fui criado em Mariana, o meu bairro era um bairro muito pobre, tá? O meu bairro era muito pobre, né? Então... Se assemelhou. Eu me senti bem, porque o meu bairro era muito pobre e eu também era aquele indivíduo muito retraído, muito acanhado, Jailson. O clube que eu frequentava, Mariana tinha um clube de elite, que era o Marianense, e tinha o Guarani, que era do povão, entendeu? Ia pro povão, Jailson. Carnaval meu era no povão, os bailes que eu ia no povão. Até hoje você gosta muito das coisas mais... Demais da conta, Jailson. Demais da conta, Jailson. Me coloca no meiozinho do povo simples, ali a minha vida tá ali, Jailson. Se me colocar nos lugares muito sofisticados, não me sinto bem. Eu me sinto bem no meio do povo, daquele povo simples, de fogão de lenha. A minha vida, Jailson, realmente está resumida ali. Esse povo é que é meu povo. O povo simples, entendeu? O povo simples me faz bem demais da conta. Nosso saudoso Geraldo do Cabo contava muito uma história sua, e até numa reunião do Rotary em que ele foi homenageado, ele citou isso, a sua chegada aqui. Ele falava que era uma mala e uma calça rosa. Como é que era isso? A Isa que o diga, né? A Isa que diga. Como é que era essa história? Ô Pereira,
É interessante, né? Como é que é a vida, né? Eu vim para cá, eu devia parte do meu laboratório, a outra parte eu devia para o Newton, que foi um outro pai que eu tive. Jailson, Deus foi tão bom para mim, está sendo, né? Tão bom para mim, que eu fui um homem, ou sou um homem privilegiado. Eu tive 2 pais. Eu tive papai, meu pai biológico, que fez tudo para mim, que me criou, que me fez homem. Papai me fez homem, né? Mamãe também participando. Quando eu digo papai, eu digo mamãe também, porque a mamãe também não era brincadeira, a mamãe não tratava para escapar. Não, mas batia, dava chinelada e tal. E aquela mulher miudinha, né? Mas por causa disso ela não deixava de corrigir, não. E então, eram coisas engraçadas que você não entendia, entendeu? Essa simplicidade da gente, igual eu tô falando com você. Eu não me senti muito chocado quando eu vim para aqui, porque o meu meio era aquele ali. Eu gostava daquele povo, entendeu? Aquele povo ali era meu povo, né? E a Isa, quando eu comecei a namorar com a Isa, igual eu tô falando com você, a primeira parcela do entrada no meu laboratório, quem pagou para mim foi o Newton. Foi um pai que eu tive, né? Eu tive 2 pais. E o meu pai biológico não abre mão dele para nada, entendeu? Tudo que eu tenho devo ao meu pai e minha mãe. E também eu tive o privilégio de ter 2 mães. Minha mãe biológica, que era uma santa, né? Uma guerreira, igual eu falei com você, quando ela saía lá do método de carvão, né? Mamãe saía lá toda suja, coitada, você não enxergava a mamãe. E tive uma outra mãe negra, a Gia, que morou conosco 50 anos, Jailson. 50 anos, essa mulher se dedicou a uma família. 50 anos ela ficou ali e criou os 9 filhos de mamãe, ajudou a mamãe em tudo. Né? E então, eu tive esse privilégio de ter os 2 pais, mas aí, você está falando na roupa, eu vim para cá, eu tinha minhas roupinhas, mas eu tinha que fazer minha economia, né? Papai falava assim, meu filho, você não pode andar de bunda de fora. Pronto, acabou. Não tinha etiqueta, não tinha nada, né? A gente não tinha, realmente não tinha. Mas quando eu chegava, final de semana que eu ia para lá, namorar, né? Eu chegava lá e eles me perguntavam, você trouxe a calça jeans ou a Uma rosa. Qual que você trouxe? Era 2? Era, pode perguntar, era uma ou outra, não tinha opção não. Por que Geraldo Cabo falava que você guardava uma mala lá no lugar dele lá? Que teve um negócio dele guardar uma mala pra você, uma vez ele guardou, teve uma história assim? Teve, eu não me lembro não, mas teve. Mas Geraldo também é uma pessoa... Foi uma figuraça, né, Zé? Ah, já marcou a vida de qualquer pessoa que passou por ali, sabe? Geraldo é um homem que... São pessoas que passaram... Eu imagino o Geraldo Cabo com toda a malandragem dele, que era um malandro. Demais. Mas eu imagino um Geraldo daquele chegando na porta do céu. De longe as portas devem ter aberto, aí vem Geraldo aí, porque era uma alma boa demais, né? Ô Jailson, existem pessoas em Capelinha que conseguiram realmente deixar uma marca muito grande na vida da gente. Geraldo foi um deles. Outras pessoas de quem eu não me esqueço, em termos profissionais de ascensão, de apoio que eu tive em Capelinha, Pedro Coelho. Pedro Coelho foi também um pai que eu tive aqui. Seu Maurício Pimenta, outro homem que me acolheu muito bem. Seu Gotardo, entendeu? Seu Gotardo, ele, por ser político, influente, conseguiu muita coisa através do seu Gotardo. Dona Esther, na época, ela tinha uma influência muito grande com o Francelino. Dona Esther, com 15 dias, ela conseguiu transferir a Isa de Veredinha para Capelinha, para ela ficar comigo aqui. E outras pessoas, o Pedro Marcelo Jair, você quer? Nossa, hein? Que ele foi um santo. O Pedro Marcelo Jair, para mim é uma referência, o trabalho daquele homem. Às vezes eu chegava no laboratório com as pessoas para fazer o exame, todo arranhado. Falei, Pedro, o que foi isso? Muitas Pedro? vezes a gente encontrava ele todo machucado. Levando uma pessoa para Belo Horizonte, me arranhou todo.
O Pedro era uma pessoa que eu conheci poucos seres humanos igual Pedro Marcelo até hoje, sabe? Muito. Pessoas que muitas vezes, quem não conhece a história, precisava conhecer mais a história dele. Era um homem... Várias vezes eu deparei vindo para a rádio, costumava a gente gravar aqui, teve uma época que a rádio tinha um problema de interferência de um estúdio no outro, e a gente tinha que vir para a rádio meia-noite para poder gravar, na hora que a rádio saía do ar. E diversas vezes eu já encontrei com Pedro Marcelo na rua, atrás de alguém que tinha fugido, e todo machucado. Todo machucado, Jailson, todo machucado. É uma alma. O Pedro foi um homem que ele merecia um lugar, ele merecia ser homenageado durante todo o tempo, sabe? Que foi toda homenagem era pouco, seria pouco. Toda alma pouco. Ô Zé, aí você chegou aqui e esse trabalho foi fluindo, foi montando o seu laboratório. Você chegou a atender no hospital também um período, né? Atendi. Eu fiquei, né, eu cheguei e me estabeleci ali onde é o consultório da Almin hoje, ali perto do antigo fórum, né? E por incrível que pareça ali que começou o meu namoro com a Isa, né? Porque eu levei um tombo na cara da Naná ali, tava passando ela e a filha do Patrício Macedo, e ao invés dela... Viu o tombo? Riram demais, mas riram demais da coisa, e tava chovendo já. Você sabia as duas colocando a sombrinha atrás, assim, você via que ela tava rindo, que a sombrinha tava tremendo, né? Tá rindo de mim, né? E depois nós acabamos nos conhecendo no clube lá, né, na Horas Dançantes. Você frequentou muito o Clube Aranãs aqui? O Aranãs era gostoso, Jailson. É engraçado, tudo de antigamente era melhor, Jailson, não quero, sem qualquer retaliação, as coisas de hoje, eu não sei que essas coisas eram mais difíceis, né? Era um clube onde você subia uma escada de madeira, o assoalho de madeira também, mas dava uns bailes gostosos, sabe, que um baile de carnaval muito bom, as horas dançantes eram boas, né? Mas Jailson, enfim... Antigamente, eu estava conversando com o Paulo agora, tomando café com ele. Antigamente, tudo era conquista, né, Gerson? Tudo era conquista, né? Você vivia numa luta frequente, constante, para adquirir qualquer coisa, entendeu? Ou que seja na questão de relacionamento amoroso, ou na questão financeira, ou profissional, qualquer coisa. O certo é que você... sempre lutava, e quando você conseguia, você ficava muito feliz, entendeu? Dava mais valor, né? Muito mais valor, muito mais valor. Então a gente já ficava louco para chegar o sábado para ir lá pro Aranãs, que era um clube muito simples, mas aquele era o lugar da gente, né? Mas aí a gente comparando aquela capelinha de quando você chegou, que não tinha estrutura e tal, com a estrutura que nós temos hoje, e você, orgulhosamente, eu creio que você fala disso com muito orgulho, de participar dessa mudança, porque naquela época, igual eu entrevistei aqui o professor Luiz Gonzaga há pouco tempo, poucas pessoas tinham curso superior, tinham acesso ao ensino superior naquela época, tudo era muito mais difícil. Então as pessoas que chegavam aqui, de certa forma, eles ajudaram a desenvolver Capelinha, e você participou, foi uma dessas pessoas que participou com o curso superior na área da saúde a desenvolver. E o que é que a gente pode comparar em termos de saúde daquele tempo com saúde hoje, do qual você é um dos investidores nela, na área privada, seja com o seu laboratório, seja com o centro de imagens do qual você é sócio, com o novo centro de imagens que é a ressonância que está sendo construída em Capelinha. Enfim, esse avanço que Capelinha teve ao longo dos anos, principalmente na área da saúde, com as pessoas que investiram nela. Ô Jailson, é difícil você fazer um parâmetro entre aquela capelinha de 77, 78 com a capelinha de hoje. A mudança é uma mudança estritamente, ela é muito radical, é muito grande, tá? Eu me lembro que Pedro tinha uma rural e quem atendia capelinha era Pedro, Antônio, às vezes Dr. Luiz Henrique e Dr. Wilson Teixeira, né? Mas no hospital era Pedro e Antônio. As ocorrências eram tantas, só 2 metros no hospital, que quando o Pedro parava o carro na porta de casa, eu tenho um sono muito leve, eu falava com eles: olha, Pedro está me chamando. A gente não tinha hora de trabalhar, não tinha hora de trabalhar. Mas se você
Só a gente que viveu essa época para ver, não é só em Capelinha, eu acredito que seja com tudo, eu tenho certeza que isso lugar. A saúde, ela teve uma mudança muito grande, Jailson. Muito grande, os resultados foram enormes. Eu digo pelo seguinte, antigamente Capelinha era um foco de estojamose. Tinha muito, né? Demais da conta, Jailson, demais da conta. É muito demais da conta. Hoje, pelo menos no laboratório, rarissimamente a gente vê um caso de positivo para Schistosoma mansoni. Então, eu estou dizendo em termos de laboratório. O Pedro Antônio tem ciência disso também. Jailson, tinha vez que da gente encontrar 2, 3 casos de tuberculose numa semana. Uma semana você encontrava 3 casos positivos para tuberculose. Hoje, tuberculose é uma doença praticamente erradicada aqui, entendeu? Doença de Chagas, achava muito? Demais também, muito exame positivo para Chagas. Hoje também Chagas já é uma doença praticamente não é tão comum assim. A própria verminose em geral, Jailson, o povo teve mais acesso a uma sandália, a chinelo de dedo, qualquer coisa assim. Isso ajudou demais. Hoje, você vê que no nosso laboratório hoje, eu acredito que 8 a 10% de casos positivos para verminose. 90% são negativos, entendeu? Assim como os outros laboratórios também, entendeu? Ou seja, a saúde evoluiu demais, o povo hoje está mais bem cuidado, né? O povo está mais bem cuidado. E outra coisa, são os trabalhos que os governos fizeram e o povo acabou, quer dizer, queira ou não queira, ele acaba absorvendo alguma coisa, né? Acaba absorvendo alguma coisa. Então mudou muito na sua mente. Ah, você tá louco demais da conta. Nossa Senhora, o Pedro Antônio sofreu demais aqui, tá? Eram muitos casos complicados, né? E eu também que estava lá no hospital, a gente via muita coisa ruim, sabe? Muita coisa assim... E eu imagino naquele tempo, Zé, porque que não tinha o asfalto ainda, né? A ligação asfáltica com Diamantina, a dificuldade que era hoje para transferir um paciente, daqui 6 horas ele está lá em Belo Horizonte, né? Daqui 2 horas e meia está em Diamantina. Naquele tempo devia ser um Deus nos acuda, né? Viagens muito longas. Jailson, acho que foi Rodrigo que teve que fazer um tratamento de dente de Diamantina. Gente, essa época assim, de chuva, eu já pensava, eu perdia sono, sabia que eu tinha que levar Rodrigo em Diamantina. Não havia estrada não, né, Jailson? Não havia estrada não. Você saía sem saber se ia chegar, né? Hoje não é igual você está falando, entendeu? Hoje você vai para o asfalto no instantinho e você está lá em Diamantina. A gente naquela época não, quando eu saía daqui para ir para Mariana, quando chegava em Diamantina, era uma maravilha, estava chegando o céu, né? Daqui para lá, asfalto. Em compensação, quando eu voltava de Mariana, quando eu chegava em Diamantina, eu falei, oh, meu Deus do céu, tem terra pela frente aí, né? Então tudo melhorou demais. E Capelinha os Capelinha teve... Eu não consigo entender esse progresso que chegou em Capelinha. Esse desenvolvimento que aconteceu em Capelinha foi a mudança muito grande. E interessante é o seguinte, você só consegue quando você começa a fazer uma retrospectiva daquela Capelinha de antigamente, você vê de hoje, porque na realidade você não percebe que a cidade está crescendo. A hora que você assusta, você já vê aquela Capelinha, né, grande, né, com esse poder todo que tem hoje. Né? Ô Zé, nesse tempo que você está em Capelinha, já teve algum momento que você fechou os olhos e pensou e falou assim, gente, eu já contribuí, eu tenho vontade de voltar para Mariana? Porque a gente nota que as pessoas que chegam em Capelinhas falam o seguinte, olha, eu cheguei aqui e aqui eu fico, e a gente não consegue sair, parece que Capelinha trava a gente, pelos amigos, pela receptividade das pessoas, que eu faço questão de represar isso, até para valorizar as pessoas que vêm de fora, que tem gente que tem mania de falar assim, fulano, Capelinha dá valor pra gente de fora. Mas eu falo o seguinte, que se Capelinha hoje
todo mundo que não é de Capelinha arrumasse as malas, arrumasse os caminhões e carregasse as coisas e fosse embora, Capelinha fechava. Porque foi muita gente que migrou para cá e que contribuiu. E interessante que as pessoas que vêm para Capelinha, eles não vêm para explorar a Capelinha e ir embora. Eles vêm e eles enraizam aqui e eles ajudam a desenvolver a cidade. Jair, só coisa interessante. Só para você ter uma ideia. Na própria estrutura da Rádio Aranãs, não conheço a estrutura, né, a parte de funcionários da Aranãs, da empresa, mas veja, dentro da equipe toda da Aranãs, quantos capelinhas tem e quantos que vieram de fora. Você vai ver que é muita gente de fora. No Rotary, eu percebo a mesma coisa. A maior parte não é capeliense. Na loja maçônica, mesma coisa. A maior parte é forasteiro, são pessoas que vieram de fora, né? Rotary, que todas as empresas, né, em geral, das quais eu faço parte. Mas, então, o que acontece? Se eu cheguei em Capelinha, né, sem nada, constituí, né, Deus me deu a felicidade de constituir uma família, me casei com a Isa, uma pessoa fantástica, né, uma esposa muito boa, né, com ela eu tive 3 filhos maravilhosos, cada um com sua natureza, né, a sua mulher é queixo duro, cara. Hein? É braba. É queixo duro. Eu sou o melhor genro que ele tem. É verdade. E das filhas, a melhor que eu tenho é a Júlia. Das filhas moças, a melhor que eu tenho é a Júlia. O Lu já é mais na dele, mais tranquilo. O Rodrigo é muito estourado. O gênero Rodrigo é muito semelhante ao meu, né? Mas são pessoas maravilhosas. A minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Meus filhos não precisam. Deus não poderia ter me dado filhos tão bons com os meus filhos, todos eles. E meus netos também, cada um com sua peculiaridade. O Luiz Felipe, muito apegada àquelas coisas, aqueles detalhes, né? O Luiz Felipe é aquela pessoa que enxerga um nível mais alto um pouco, ele gosta de conquista, ele gosta de coisas assim, de desafios, né? Ele gosta de estar sempre bem informado, né? O Luiz Otávio, eu tenho pouco contato com ele, mas é um menino, apesar de novo, mas de vez em quando ele questiona a gente algumas coisas e deixa a gente ensaiar justo. Ele é um menino inteligente, observador, Luiz Otávio. Tenho pouco contato com ele, mas é um neto de quem eu gosto mais também. João Pedro é aquela bonachão, né? João Pedro é uma pessoa maravilhosa, na dele, né, Jair? João Pedro é muito sério. João Pedro é de pouca conversa, muito sério. Agora, o João também, o que acontece com o João? O João, o que me destaca no João é o abraço do João. Carinhoso, né? É muito carinhoso. Eu acho, dos abraços calorosos, entendeu? Aconchegantes que eu tive até hoje, o único que eu comparo com o do João, sabe qual abraço que é? O único abraço que eu comparo com o do João Pedro é o do Padre Braulio. O abraço do Padre Braulio é um abraço diferente, sabe? É diferente. O Padre Braulio tem qualquer coisa que eu não sei, eu não consigo explicar, mas o abraço dele transmite pra gente uma paz, um calor humano, sabe? É uma coisa muito gostosa que a gente não sabe explicar. O fluido que ele transmite, os bons fluidos que ele transmite pra gente é muito grande, sabe? Aquela pessoa, né, que faz... Acolhe num abraço, né? Não precisa falar. Tem pessoas que com um abraço ele não precisa falar. Aquela gordura toda que ele tem, que tudo transforma-se em energia boa pra gente. Né? É verdade. Então, vim pra cá constituir minha família, tenho você como genro, graças a Deus estou muito feliz de ter você como genro. Quer dizer, não posso deixar de dizer... Rossi vai xingar demais dessa parte, viu? Vai. Não posso, né, Jair, dizer nunca, também. O meu primeiro genro, o Sérgio, né? Se você me disser quem é o Sérgio, gosto muito do Sérgio, acho o Sérgio uma pessoa excelente, né? Porque não deu certo, mas gosto muito dele, né? Mas, então, hoje eu estou satisfeito em ter você
do lado da minha filha, você cuida da minha filha muito bem, cuida dos meus filhos muito bem, cuida do Luiz Felipe muito bem, embora não seja seu filho, né? E o interessante, vocês também têm que agradecer muito a Deus, que eu vejo que a convivência de Júnior com Saulo e Eloá também são ótimos, eles se dão muito bem. Então, é uma família perfeita, apesar de duas famílias, mas uma família realmente onde a harmonia sempre reinou, né? Resumindo, entendeu? Jailson, Capelinha é aquilo que você falou, entendeu? Tudo que eu consegui, minha esposa, meus filhos, meus netos, tudo eu devo a Capelinha, tudo eu devo a Capelinha, né? E Capelinha, ela me adotou, eu não sabia que ela teria esse aconchego todo que eu tive, eu não sabia que eu teria em Capelinha, esse calor humano, essas boas amizades, o sucesso profissional que eu tive em Capelinha, ou seja, tudo isso eu devo a Capelinha, entendeu? Capelinha, para mim, ela não vai ser esquecida nunca, 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 nunca. A única coisa, Jailson, que eu falo, e que você já sabe disso, né? Eu já pedi, minha família, meus restos mortais, eu quero que fique lá pertinho de papai e mamãe, em Mariana. Mas fora disso, abandonar a Capelinha nunca, entendeu? Capelinha hoje é uma joia muito cara que eu tenho comigo, sabe? Capelinha hoje é uma cidade realmente do coração, né? Eu me sinto hoje como se fosse capeliense, porque as minhas conquistas foram aqui, as minhas boas amizades foram aqui, né? O meu sucesso profissional, eu estive aqui, e quando eu digo sucesso profissional, eu quero deixar mais uma vez um agradecimento especial a uma pessoa que me ajudou demais no meu princípio de carreira, Pedro Pimenta, entendeu? Eu não posso... Sua mãe fala, meu filho, nunca cuspa no prato que você comeu, entendeu? Então você não pode deixar de esquecer. O Pedro foi uma pessoa, foi muito generosa, foi muito companheiro meu, foi muito... E até hoje, muito presente em tudo, né? Pedro está presente. Pedro, a família deles, eles estão sempre presentes nos bons momentos, assim como eu estou presente deles também. Então, não foi só aquela parte profissional, não. De repente, nós conseguimos nos envolver, né, profissionalmente e através de família também, nos tornamos bons amigos, né? E tem outros bons amigos. A Capelinha, eu fiz uma amizade fantástica aqui, né? Tem muitas pessoas. Você é sócio fundador do Rotary, tá no Rotary há quantos anos, né? Nós ficamos aqui, hoje sócio lá é o Pedro Eduardo, né? Eduardo Pires e eu. 77, nós temos hoje uns 38 a 40 anos de Rotary, né? Isso é muito bacana, porque o Rotary tem uma vida muito ativa nas causas sociais de Capelinha e ser sócio fundador é um orgulho muito grande, se torna um orgulho muito grande, bom, né? E aí, isso é gostoso a gente falar que é sócio fundador do Rotary. E o Rotary naquela época começou com uma dificuldade, né, Jailson? Nós éramos igual ciganos para reunir, entendeu? Nessa quarta-feira a gente estava reunido aqui, mas na próxima quarta a gente não sabia se seria Onde seria? não. Onde seria, não. O certo é que reunia. O povo, nós fazíamos nossas reuniões e fomos pelejando, fomos lutando. O Rotary hoje é uma entidade forte dentro de Capelinha, né? Significativo, de muita credibilidade e muito trabalho. O Rotary trabalha muito, né? Zé, quero te agradecer imensamente por essa prosa aqui. Deu para os ouvintes conhecer um pouco sua história, aquelas pessoas que te veem, mas não sabem que por trás da vitória teve muita luta, que não foi fácil, mas que desistir não era a sua opção. Então nós temos que agradecer muito por isso, até pela contribuição que você dá para a Capelinha, através da iniciativa privada, investindo em Capelinha, melhorando, porque quando a gente vê hoje a estrutura de laboratório que você tem, do laboratório do Dr. José Luiz, a estrutura do centro de imagens, né, e o quanto você investe aqui, isso de certa forma facilita a vida de muitas pessoas que dependeriam de sair para muitas vezes ter esse atendimento, e hoje tem aqui
se comparando com a capelinha que você encontrou, né, na chegada e com todas as dificuldades. Foi difícil, mas a gente sabe que com luta, com perseverança, com honestidade acima de tudo, sempre uma pessoa de nome muito limpo e muito correto nas coisas que faz, você ajuda a construir essa capelinha. Então nós queremos te agradecer essa participação aqui conosco. Muito obrigado, Jailson. Ô, Jailson, eu que agradeço. Eu diria o seguinte, meu pai, minha mãe, minha família me deu, né, com trabalhos me deram a minha formação, né? Eles me deram a minha formação. E eu soube absorver isso, vim para Capelinha. Agora, a minha sobrevivência, entendeu? O que me deu foi Capelinha, entendeu? Meu pai colocou a ferramenta na minha mão e eu vim e comecei a trabalhar. A minha sobrevivência, eu devo a Capelinha, né? Devo a Capelinha. Quanto à minha família, Jailson, é o seguinte, eu diria a você que eu sou o segundo José Luiz. O primeiro José Luiz foi meu pai, né? O segundo José Luiz sou eu. Eu estou fazendo aquilo que ele me ensinou a fazer, né? E eu estou deixando, você diz do laboratório, eu estou deixando, né? O que eu pude fazer para minha família foi o que meu pai fez para mim, tá aí, né? Eles vão ter que tocar isso para frente, né? Porque mais para frente aí tem, eu falo, não me preocupo muito com eles, mas eu me preocupo com João Pedro, com Luiz Felipe, com Luiz Otávio, né? Então, o que eu faço para eles foi o que meu pai fez para mim. Eu sou o segundo José Luiz, e que eles toquem isso para frente e procurem conservar aquilo que nós construímos, né? Com a ajuda do povo de Capelinha. Já eu sou eternamente grato a Capelinha. Você não sabe a gratidão. Obrigado, Zé. Sou muito grato a Capelinha. De coração, Jailson. Sou muito grato a Capelinha, sabe? Capelinha me deu tudo de melhor que eu tenho. Capelinha me deu. Tá. Bom, gente, falei então com o Dr. José Luiz Alves Filho, aqui no Nossa Memória Positiva, que volta no próximo sábado. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.